Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de YouTube do Big. No vídeo de hoje vamos nos debruçar sobre um tópico que está a ser cada vez mais um tema de conversa, que é o facto de, desde o início do ano de 23, ter sido um consenso por parte das principais casas de investimento, um cenário de recessão económica para a primeira metade deste ano. Contudo, como facilmente conseguimos ver, essa recessão económica não chegou ou ainda não chegou. E acaba por ser um pouco esse tópico que nos vamos debruçar aqui no vídeo de hoje. O meu nome é Afonso Português, sou multi-asset sales trader cá no Big e antes de começar aqui o vídeo, só referenciar que qualquer análise, tanto técnica ou fundamental feita neste vídeo, não deve ser considerado como aconselhamento financeiro, que para tal devem contactar o vosso gestor de conta cá no Big. Então, no vídeo de hoje, vamos debruçar aqui em 6 pontos. Primeiro, os cenários macro que estão aqui a ser discutidos no mercado nos tempos atuais. Vamos mais num conceito teórico, perceber o que é que são indicadores antecipados e indicadores coincidentes. Vamos analisar indicadores coincidentes e depois analisar indicadores antecipados para termos aqui uma melhor visão do que poderá ser o futuro macroeconómico na economia norte-americana. Depois vamos ver os resultados empresariais e as suas projeções e tentar perceber aqui o posicionamento do mercado. Então, os vários cenários que o mercado está a descontar, posso resumir em 3. Um cenário de recessão agora, ou seja, na segunda metade deste ano de 2023, uma recessão mais no início de 2024, ou um cenário de soft landing, ou seja, apesar de o incremento bastante notório por parte da Reserva Federal Norte-Americana, a economia não entrará numa recessão e sim uma aterragem branda destes elevados e agressivos, pode-se assim dizer, incrementos de taxas de juros. E para tentar responder a esta questão do qual destes cenários possa ser mais provável, vamos aqui ver alguns indicadores macroeconómicos. Primeiro, perceber a diferença entre indicadores antecipados e indicadores coincidentes. Temos aqui uma tabela vinda aqui da fonte do Conference Board Lead Economic Index, por parte dos Estados Unidos, que acaba por definir vários indicadores macroeconómicos que estes veem que são antecipados, coincidentes e atrasados. Então, o que é um indicador antecipado? São indicadores macroeconómicos que tendem a antecipar o ciclo económico. Indicadores coincidentes ou indicadores macroeconómicos que nos tendem a dizer o que é que a economia está a fazer mais ou menos agora, e indicadores atrasados são indicadores macroeconómicos que nos dizem o que é que a economia fez no passado. Como podemos ver aqui nesta tabela ou neste gráfico, o delay temporal entre estes 3 indicadores, temos logicamente primeiro a movimentação do indicador antecipado, que passado 6, 12 meses vai representar essa oscilação, neste caso, o movimento ascendente nos indicadores coincidentes, e passado 1 a 2 anos do indicador antecipado ter subido, vamos ter essa representação nos indicadores atrasados. Como podemos ver, aqui há alguns indicadores que o Conference Board acaba por referenciar como indicadores antecipados. Depois temos os coincidentes e os atrasados. A seu tempo podem ver estes indicadores. Nós vamos nos debruçar aqui em alguns no vídeo de hoje. Vamos utilizar e continuar a utilizar a fonte do Conference Board e vamos ver o indicador antecipado da Conference Board e o indicador coincidente. E aqui é que está a história que vai responder muito ao tema atual deste vídeo, que não é dúvida nenhuma que, como podemos ver aqui, temos um pico no indicador antecipado do Conference Board que acaba por antecipar e tende a antecipar recessões económicas, como podemos ver aqui assombreado. Historicamente, acaba por ter algum tipo de taxa de acerto ao prever recessões e, logicamente, como discutimos, após o pico no indicador antecipado, temos o pico no indicador coincidente que, como o nome indica, coincide com
essa mesma recessão económica. Atualmente, como já vamos ver, de forma mais detalhada, temos já o pico nos indicadores antecipados, contudo, indicadores coincidentes continuam a vigorar de forma robusta, sem dar esse sinal e comprovar a recessão económica. Como podemos ver aqui, o indicador coincidente tem uma elevada correlação com o produto interno bruto norte-americano real, ou melhor, ajustado para a inflação, e como podemos ver, acaba por estar aqui à volta de níveis de 1%. É crescimento abaixo da média norte-americana, que tende a ser por volta dos 3%, por isso não é propriamente ideal, mas também está longe de uma recessão, como vimos aqui no Covid, como vimos aqui na recessão de 2008, 2009, 2000 e as passadas, que acaba por quebrando o zero, indica então a recessão técnica de dois trimestres consecutivos de crescimento do PIB negativo. E o indicador coincidente mostra-nos que estamos a crescer aqui sólidos à volta de 1%, por isso, longe ainda de uma recessão. Contudo, se olharmos para o indicador antecipado e ver a correlação histórica com o produto interno bruto norte-americano, vemos que está a indicar a possibilidade do produto interno bruto cair aqui entre sensivelmente menos 7,8%. E os níveis atuais deste indicador antecipado mostram uma correlação histórica de 100% de probabilidade de recessão económica, ou seja, quando tivemos níveis à volta de menos 7,8%, historicamente falando, aqui este exemplo, aqui, e aqui, correlaciona com uma recessão económica. Por isso, este indicador antecipado está a dar aqui uma informação e uma nota muito importante e relevante, é que se a correlação histórica se manter, é, é quase 100% certo uma recessão económica. Claro que não esquecer que indicadores antecipados possam falhar, não quer dizer que a performance passada corresponde e garante performance futura, mas é claramente o tema que as casas de investimento viram, repararam no início do ano e fizeram desse o cenário base de recessão económica. Como podemos ver, outra forma de analisar o indicador antecipado do Conference Board, numa taxa de crescimento de 6 meses, anualizada, também acaba por representar uma recessão económica, como podemos ver aqui abaixo, estando abaixo dos pontos pretos e a vermelho. Mais uma vez, o indicador antecipado, representado de forma absoluta, quando tem o pico, tende a antecipar uma recessão económica, mas este é que é o verdadeiro tópico. É que os indicadores coincidentes não estão ainda, pelo menos, a representar esse abrandamento antecipado pelos indicadores antecipados, passando assim à redundância. E como podemos ver, está aqui bastante resiliente, sem mostrar qualquer tipo de pico. Dentro dos indicadores coincidentes, temos vários que vão ser fulcrais e essenciais para monitorizar no médio prazo, para tentar medir se vamos ou não entrar numa recessão económica nos Estados Unidos. O primeiro será aqui a produção industrial, que, como podemos ver, tem vindo a lateralizar em 22 e a ter uma ligeira queda aqui em 23, mas logicamente longe do que costuma ser correlacionado com recessões económicas. Por isso, se vimos este indicador a sair acima do estimado e até acima do mês anterior, podemos assumir que o mercado vai descontar cada vez mais um cenário de soft landing, pelo menos, ou um atraso da possível recessão e empurrar mais para 2024. Contudo, se tivermos dados a sair abaixo das estimativas e até abaixo do mês anterior, possa ser que o cenário de recessão mais aqui para esta segunda metade de 23 possa ser descontado no mercado. O mesmo racional vai aqui para o Manufacturing Trade Sales, que acaba por ser também um indicador coincidente dentro do indicador coincidente do Conference Board, e podemos ver que na parte nominal tivemos aqui algum tipo de correção que possa ser em linha um pouco com o que foi
o passado, se bem que está aqui numa escala logarítmica, por isso vai acabar por distorcer aqui um pouco o que é a representação gráfica, mas de apontar que o real, ou seja, ajustado para a inflação, acaba por estar a lateralizar. Outros indicadores coincidentes, relevantes e estão a ser cada vez mais tema para um seguimento do mercado, é efetivamente indicadores do mercado laboral, como temos aqui All Employees, uh, Total Non-Farm, que acaba também a entrar no indicador coincidente do Conference Board, que continuam bastante resilientes, okay? Numa tendência claramente ascendente e ainda não ter qualquer tipo de lateralização, o que vai de encontro com cenários de recessão económica, como podemos ver. Não esquecer que também o mercado laboral acaba por ser um indicador bastante atrasado a comparar com o indicador antecipado. Ou seja, acaba por ser, como vimos, por exemplo, aqui em 2008, dos últimos indicadores a mostrar a recessão. Logicamente, é comum num cenário mais a viver-se e a experienciar-se mais uma recessão, é que equipas de gestão optam por aumentar o número de pessoas a serem despedidas e tendem a não fazer como uma previsão, ou seja, não é comum empresas e equipas de gestão anteciparem uma recessão e começarem a despedir, não, acabam por ser das últimas opções a fazerem. Daí ser um indicador coincidente aos olhos do Conference Board Lead Indicator ou Conference Board Index. Outro indicador coincidente relevante a monitorizar é o Real Personal Income Excluding Current Transfers Receipts. E como podemos ver, está a lateralizar desde os últimos meses, enquanto uma queda representa uma recessão económica. Ou seja, estes indicadores que acabei de referenciar, indicadores coincidentes, vão ser essenciais para monitorizar, para ver se vai surpreender ou não o mercado num cenário de recessão. Mas, logicamente, mais produtivo do que olhar para estes indicadores coincidentes é ver o que é que os indicadores antecipados estão a dizer agora. E nesse tópico, vamos olhar aqui para a manufatura nos Estados Unidos, fontes retiradas do ISM, o Instituto de Supply Management e aqui dados trabalhados pela corretora do Big, e vemos aqui novas encomendas, o componente novas encomendas dentro do ISM PMI Manufacturing, que tende a antecipar o produto interno bruto em 5 meses. Então, apesar de haver aqui uma lateralização, vemos a possibilidade do produto interno bruto continuar a cair, não muito ainda correlacionado com recessões económicas, mas a dar claramente um sinal de contração e abrandamento económico quando os dados são abaixo de 50 pontos. Se bem que ultimamente têm vindo aqui a lateralizar, mas continuam numa tendência descendente, representando uma média móvel de 3 meses abaixo da média móvel de 12 meses. Contudo, olhando aqui para um subcomponente de novas encomendas menos os inventários que estas empresas de manufatura nos Estados Unidos têm, acabam por antecipar em 3 meses o próprio ISM Manufacturing. Ou seja, mais recentemente, vimos os inventários destas empresas a cair drasticamente, enquanto novas encomendas acabam por lateralizar, como vimos no slide anterior, apresentando aqui uma recuperação e vendo a média móvel de 3 meses a quebrar em alta a média móvel de 12 meses, indicando aqui um potencial fundo. Ou seja, está aqui a antecipar nos próximos 3 meses possa ser possível ver uma recuperação no setor de manufatura norte-americano, que se não está ainda a dar sinais graves de recessão, possa estar aqui a dar sinais de recuperação em um potencial cenário mais de soft landing. Por isso, seria produtivo seguir de forma próxima como é que estes dados de manufatura vão sair nos próximos meses. Olhando aqui para o dólar e a sua correlação com o ISM Manufacturing, vemos que o dólar tende a ter algum tipo de antecipação, cerca de 126 dias de negociação, que antecipa o dólar ao comparar com o ISM Manufacturing e, logicamente, como podemos ver aqui, assumindo essa correlação de antecipação histórica,
vemos aqui a indicar um ISM Manufacturing de 60 pontos, que indica aqui uma economia bastante forte nos Estados Unidos nos próximos meses. E estamos aqui mais ou menos à volta de um potencial fundo também indicado pelo dólar. Claro que o dólar tem negociado muito no que é a história de incrementos ou não de taxas de juros por parte da Fed, por isso o mercado possa estar a alocar mais esse cenário do que propriamente um cenário de recuperação económica. Contudo, é certamente um indicador antecipado a analisar e a considerar num processo de análise macroeconómica. Olhando aqui para a parte dos serviços, do ASM Service, não é novidade nenhuma que os serviços têm sido a parte mais resiliente na economia norte-americana e representa a maioria do produto interno bruto. Ou seja, é um indicador mais relevante a ver nesse sentido, se bem que a manufatura, como é mais sensível ao ciclo económico, tende a dar-nos indicações mais antecipadas a este mesmo ciclo económico, mas numa perspectiva de perceber se os indicadores coincidentes, ou seja, o produto interno bruto, vão ser resilientes ou não, faz sentido ver aqui o ISM Service e podemos ver o próprio PMI azul resiliente nos 53,9 pontos, indica expansão económica, contudo essa expansão económica tem vindo a abrandar desde o seu pico de à volta de 65 pontos, um bocadinho mais acima. As novas encomendas também resilientes nos 55,5 que acabam por lateralizar com alguma volatilidade nas últimas leituras. Por isso, a vertente de serviço a continuar aqui mais resiliente nos Estados Unidos e talvez a suportar um produto interno bruto resiliente. Claro que se vimos a parte dos serviços que norte-americanos a começarem a ir para valores abaixo de 50, podemos antecipar que o produto interno bruto possa cair nas próximas leituras. Também é muito importante olhar para a construção imobiliária norte-americana, porque este setor acaba por representar e ter algum peso no produto interno bruto norte-americano. Claro, não é exclusivamente os construtores de casas, mas também a indústria de corretagem ou de brokerage de imobiliária, como também empresas que vendem bens de construção imobiliária. Por isso, somando esta indústria toda, acaba por ter um grande peso no produto interno bruto, sendo assim relevante de monitorizar também indicadores antecipados no mercado de construção imobiliária e como podemos ver uma rápida e forte recuperação que tivemos desde as últimas leituras à volta dos 20 pontos, encontra-se agora nos 40 pontos a mostrar uma recuperação bastante relevante e como podemos ver estes valores anualizados representam também aqui uma recuperação bastante forte. Então vemos aqui o mercado imobiliário, a construção imobiliária muito forte e também vemos isso no mercado. As principais ações de construção imobiliária a recuperar bastante desde os seus fundos e estamos aqui a usar como indicador antecipado o tráfego de possíveis novos compradores, segundo a National Association of Home Builders. Claro que é relevante a história de taxas de juro no que diz respeito ao mercado imobiliário e quando tivemos esta subida nas taxas hipotecárias, que seguem muito as taxas de juro que a Fed acaba por reiterar, vimos uma queda de atividade do National Association of Home Builders e agora com as taxas a lateralizar e potencialmente a falar-se de estarmos mais perto do fim do incremento de taxas de juro do que propriamente o início, vemos também uma recuperação como vimos anteriormente, deste índice de uma forma bastante importante, que, mais uma vez, vai ajudar, neste caso, a mais um cenário de soft landing, apesar de, num contexto anualizado, ter representado uma queda bastante significativa correlacionado com recessões económicas. Por isso, o indicador, se calhar, já deu o sinal de recessão económica e agora está a dar o sinal de recuperação. Como é um indicador antecipado, provavelmente primeiro vamos ter a recessão económica do que propriamente a recuperação, só depois da recessão. Segundo este indicador é que vamos ter a recuperação económica. Olhando para o consumidor, que também tem um grande peso no produto interno bruto, vemos que, segundo
a Universidade de Michigan Consumer Expectations, ou seja, expectativas que estes consumidores vão ter sobre a economia nos próximos 6 meses, sensivelmente, vemos que está correlacionado com recessões económicas, este abrandamento, como podemos ver aqui, a crise do Covid, 2008 e 2000, está também agora a dar uma boa recuperação, ou seja, o indicador deu aqui um sinal de recessão económica, mas já está a dar também um sinal de recuperação. E como podemos ver nos dados anualizados, tivemos aqui uma forte recuperação nos dados absolutos, vindo aqui abaixo de 50 pontos, já se encontra aqui perto dos 70 pontos. Por isso, o consumidor cada vez mais a ver a economia com melhores olhos, em termos relativos, principalmente à medida que a inflação nos Estados Unidos vai caindo, representa que o salário real dos consumidores vai aumentando e com esse fator, o consumidor está cada vez mais confiante no futuro económico. Olhando para as condições financeiras, e seguindo aqui um indicador da Goldman Sachs, vemos que está a negociar abaixo de níveis de agosto de 22, ou seja, as condições financeiras estão menos restritivas para o que é atividade económica, incentivando aqui essa mesma atividade económica, propício então de uma maior expansão do que contração económica. Claro que se este indicador começar a aumentar, vai estar correlacionado com um abrandamento económico e potencialmente o mercado acionista a retrair. Contudo, enquanto vai caindo, vai sendo positivo para a economia e para o mercado acionista. Olhando aqui para a inflação, que comentámos um pouco anteriormente, olhando para o consumidor, vemos que um indicador antecipado importante de referenciar é o índice de preços produtores Finished Goods, que, em termos homólogos, a métrica recua já para valores negativos, ou seja, começas a cada vez mais falar de deflação nesta parte da inflação dos preços do produtor, que está aqui nos menos 3,1%, indicando então que no futuro seja provável que a inflação continue a cair e isso possa ser positivo para o consumidor e até mesmo para o tema das taxas de juros, que acaba por não ser o tópico em análise neste vídeo. Mas acaba por indicar que efetivamente a inflação vai cair. Também é importante referenciar que cada vez mais analistas referem possibilidade de deflação para 2024. São raras as vezes que tivemos deflação sem um abrandamento económico mais severo ou até mesmo recessão. Por isso seria mais uma exceção termos um soft landing com deflação, não quer dizer que não seja um cenário provável, ou melhor, um cenário a considerar, mas é um cenário menos provável olhando para a história. Olhando para o mercado de obrigações, temos a famosa curva de obrigações, que podemos ver aqui subtraindo as obrigações de dívida pública com maturidade a 10 anos menos a 2 anos e quando este diferencial fica negativo, representa que a curva de obrigações está negativa, que tende a antecipar uma recessão económica. Mas muitos analistas também acabam por dizer que a yield curve, a curva de obrigações, é tanto um indicador antecipado como um indicador coincidente, ou seja, antecipa uma recessão quando este fica negativo, mas coincide com uma recessão quando este começa a valorizar, ou seja, quando vimos ou vemos recuperações vindas de valores negativos, recuperações significativas, estão a coincidir com recessões económicas, ou seja, segundo este indicador, está-nos a dar um sinal de recessão económica e ainda não temos essa recuperação significativa. Quando tivermos essa recuperação significativa, possa estar a coincidir mais com recessão económica. Olhando aqui para o indicador antecipado da Morgan Stanley, vemos que este tem uma elevada correlação com os resultados líquidos de período a dividir pelo número de ações em circulação, ou seja, earnings per share, e aqui o earnings per share growth a ser representado em linha com o indicador antecipado da Morgan Stanley, que acaba por antecipar à volta de um ano estes resultados, com uma correlação histórica de 80%, o que é uma correlação elevada e relevante. E o que podemos ver é que este indicador acaba por antecipar
uma contração de 10% em termos homólogos dos earnings per share do S&P 500. Contudo, também estamos a ver aqui já potencialmente o fundo dos resultados cooperativos mais para 2024, primeira metade de 2024, sensivelmente. Logicamente, neste gráfico é difícil dizer a parte mensal de forma mais precisa, mas começamos já a ver aqui o potencial fundo e este indicador tende a não ser extremamente volátil. Estamos a dar aqui uma leitura clara, mas antes dessa recuperação, ainda antecipa uma retração nos resultados cooperativos, em linha aqui com recessões económicas, como podemos ver. Por isso, este indicador também a dar aqui um sinal de recessão económica, apesar de já vermos aqui a recuperação, que vai um pouco em linha com o que foi a análise de vários indicadores antecipados que fizemos anteriormente. Olhando aqui para o consenso do mercado, vemos que este viu o fundo dos resultados no segundo trimestre de 23, ou seja, na época de resultados que estamos a ter agora, o mercado antecipa ser o fundo e que desde então vai recuperar, o que vai discutir um pouco com este indicador antecipado. E o que a Morgan Stanley acaba por referenciar é o risco de haver uma surpresa em baixa nestes resultados e nos próximos, e haver aqui algum tipo de desconecto nas expectativas dos analistas e o que é que o indicador antecipado destes referencia. E podemos ver aqui mais na questão de posicionamento, é que não é novidade nenhuma que grandes especuladores e hedge funds têm estado extremamente curtos no S&P 500, ou seja, a investir na queda deste índice norte-americano, ou o principal índice norte-americano, como podemos ver aqui na metade de 23. Mas, à medida que indicadores coincidentes se mostraram resilientes e a anular um pouco a recessão económica prevista nesta primeira metade de 23, vimos um desfazer desse posicionamento curto e vimos o valor aqui deste índice já aqui a recuperar, ou seja, vemos cada vez mais grandes hedge funds a posicionar-se cada vez menos para uma recessão, e muitos analistas acabam por dizer que este rally dos mercados foi dos rallies mais odiados porque acabou por apanhar grandes hedge funds na direção incorreta e podemos ver estes hedge funds acabaram por fazer um unwinding, um desfazer destas posições, por isso estão cada vez menos negativos. Se olharmos aqui para outro survey, outro questionário de sentimento do investidor, vemos que também estava posicionado de forma extremamente curta, que agora acaba por haver um posicionamento mais bullish, logicamente a seguir um pouco o que é a tendência do mercado atualmente, então vemos esse sentimento mais comprador nestes questionários e, segundo este indicador de sentimento de risco, com um extremo otimismo nos mercados, que em linha com o indicador antecipado da Morgan Stanley, que ainda vê a possibilidade de queda dos resultados, e o consenso do mercado de ser, nestes resultados cooperativos, o fundo destes mesmos resultados empresariais, aliado, mais uma vez, a este otimismo extremo, possa gerar algum tipo de realização de lucros, que é um pouco que estamos a ver e referenciámos quando fizemos o webinar ao vivo deste tema, que possa haver um pouco de desconto para a perfeição no mercado, e quando os resultados saem até podem ser sólidos ou aceitáveis, mas abaixo do que era a expectativa, possa haver algum tipo de realização de lucros e algum tipo de pressão vendedora, numa perspectiva mais de médio e curto prazo. Contudo, numa perspectiva mais longo prazo e tentando responder aqui à questão do início do vídeo, vemos vários indicadores antecipados a mostrar uma recessão, contudo, indicadores coincidentes ainda não estão a mostrar essa recessão. E, ao mesmo tempo, vemos já esses indicadores antecipados a mostrar o potencial fundo de recessão. Por isso, se os indicadores coincidentes nos próximos meses, talvez até início de 24, não mostrarem qualquer tipo de abrandamento, possa ser que um cenário de soft landing seja mais provável, porque depois aí podemos apanhar e ser impactados, ou melhor, os indicadores coincidentes serem impactados
com a recuperação que os indicadores antecipados estão agora a dar. Damos então por fim este vídeo de YouTube. Mais uma vez, referenciar que qualquer análise feita neste vídeo